Então, vamos voltar a conversar sobre o PDTU. Por favor, aqui, depois... Secretário. Por favor, olha só, boa, atenção, senhoras e senhores, eu vi que tem um monte de perguntas. Aqui, secretário. Então eu queria pedir o seguinte, são 4h27, é isso? Qual é o seu tempo? Então eu acho que a gente tem que fazer o seguinte. A gente pode fazer, vamos fazer uma pergunta aqui na frente, que tem um cara de verde, tem um monte de apoio, e o senhor que está aí atrás, representando a turma de trás, pode ser? Já vi que eu não vou falar. Foi o terceiro que foi. Oi? Foi o terceiro que Então vamos lá, pergunta você. Microfone, sério. Segunda só. Já pega o outro para vir para cá. Boa tarde, secretário. João Bosco, eu sou associado da Infer. Gostaria, um prazer, muito obrigado pela sua palestra. Gostaria de lembrá-lo como uma humilde sugestão de muitos de nós, que considere com bastante atenção a questão daquela transposição em Costa Barros entre os trens de carga e passageiros, porque isso está ligado diretamente à sobrevivência do Porto do Rio de Janeiro. Porque o porto está congestionado, está preso, e com as restrições da Avenida Brasil vai ficar cada vez pior. E a própria EF-118, ao ligar os portos, se ela não chegar no final, é como se, entre aspas, morresse na praia, pelo lado de dentro. Então, fundamental até para permitir o futuro transporte de containers superpostos, double stack. Tá certo? Muito obrigado. Obrigado. Para deixar aqui, vamos olhar isso com certeza. Por favor, o senhor tem a pergunta aí do nosso amigo de trás também. Ok? Vamos lá. Próximo a você, hein, meu amigo de trás. Vem pra frente aqui, porque senão ele vai atropelar. Meu nome é Sérgio Carinho, prazer em conversar. Eu sou especialista em infraestrutura do Ministério do Planejamento e exercício do Ministério do Transporte. Sou ex-diretor dessa casa, por isso que eu usei fazer uma pergunta. Duas perguntas bem rápidas. Uma como morador da Barra e outra como ferroviário de raiz. Morador da Barra, a gente fica muito preocupado, o senhor esclareceu em parte, quer dizer, vai haver um transporte, porque a gente fica imaginando que com o headway operacional mínimo de 1 minuto e 25, 1 e 30, ou os trens saem cheios da Barra e vão direto, ou eles vão ter que ter uma baldeação em algum lugar. É uma preocupação, porque diferente de Paris ou São Paulo, que a estrutura radial é concêntrica, no nosso caso aqui nós temos exprimido entre o mar e montanha. Eu não sei como o senhor fala que vai estender para Alvorada, para Recreio. Tem um limite físico, você pode comprar bastante trem, mas você não vai ter como vencer essa limitação física. Isso é um aspecto. Queria só que você pudesse reforçar. E o outro, só lembrando, eu não ia fazer essa pergunta, mas como foi colocado que há 3 anos alguém deveria ter discutido o BRT, a gente parte do princípio que o trem é a estrutura troncal. Isso não é coisa de universidade, não é coisa didática. Então, o ramal do Pedro Deodoro, que você tem 23 quilômetros, e você ia a Santa Cruz, Itaguaí, Japeri, Paracambi, você tinha o Y, a função dele, em qualquer lugar do mundo, ela é troncal. Então, os ônibus teriam que ser alimentadores. Se as estações não estão boas, faça-se estações melhores. Mas, na verdade, a estrutura dos ônibus era radial. Então, quando o senhor diz que há 3 anos se decidiu pelo BRT, eu acho que alguém ficou fora dessa discussão. Porque, conceitualmente, você sabe que os ônibus é que teriam que alimentar. Então, são essas duas questões. É o reforço do que o senhor comentou, que a Gávea, né? Parte do que eu estou comentando estaria eliminado com o trem, o metrô passando da Praça Santos Dumont até o Uruguai. Você faria o binário de transporte e a distribuição dos fluxos. Ninguém está falando nisso. Você abandonou esse projeto da Praça Santos Dumont, essas duas coisas. Perfeito. Bom, isso foi o que você comentou. Seria eu acabei não anotando aqui, mas esse projeto continua em tela sim. Você fechar o anel da Gávea em direção ao Uruguai e você tem um anel fechado ali. E a estação Gávea foi projetada para ter essa segunda plataforma para a gente ter essas alternativas de saída. Com relação à Barra, essa operação da Barra é uma operação complexa e você tem toda a razão. E o que está sendo estudado agora, enfim, a gente vai começar com uma baldeação em General Osório, toda a operação vai ser lastreada numa baldeação em General Osório, e depois nós vamos abrir trens diretos em direção ao centro da cidade. E é um desafio operacional, você sabe,
A nossa cidade ela é uma linguiça espremida de um lado, por mar e montanha, e a gente tem essa dificuldade, sim. E operacionalmente é o que nós estamos estudando com todo cuidado, e nós vamos ter na linha 4, em termos de sinalização, em termos de material e de capacidade operacional, uma capacidade operacional muito grande, que vai ter que ser rebatida também na linha 1, que é o investimento que está sendo feito agora, em sinalização, em equipamentos e em sistemas. Essa é uma preocupação nossa, você tem absoluta razão. Com relação aos BRTs, a gente tem, enfim, a Prefeitura do Rio, ela fez uma opção pelo BRT, nas duas linhas originais, a Transoeste e a Transcarioca, e agora a Transbrasil. E não tem dúvida nenhuma que o nosso sistema troncal principal tem que ser o trem, e é o trem, essa é a vocação principal dele. Agora, nós temos uma experiência de dificuldade de investimentos grande aqui no Rio de Janeiro, de avanço da malha ferroviária. Finalmente conseguimos fazer um avanço significativo na linha 4. E a decisão da Prefeitura do Rio ela foi pragmática, tempo versus dinheiro, e ela montou nas duas ligações, Zona Oeste e Oeste, no Transoeste, e a linha do BRT Transcarioca. A questão do Transbrasil, hoje, o que está assegurado é até a Ilha do Governador, ou seja, fazer a ligação do Transcarioca com o centro da cidade, você completando aquele anel. A subida lá para cima vai ser uma discussão que vai ter que ser feita eventualmente num outro momento, tá certo? Mas é uma questão que nós vamos ter que discutir, vamos ter que ter um melhor afinamento entre Estado e município e ter as vocações dos modais melhor organizadas. Eu acho que o PDTU vai ser um grande orientador dessa nova relação. Eu queria pedir, estou preocupadíssimo com o meu amigo ali, pelo amor de Deus. Só do Sérgio do Pastore, tá? Tá a gente bom. encerra, só tem hora, né, secretário? Realmente eu tenho que peço desculpas a vocês. Então, Pronto, meu amigo vou está de falar. trás, pelo amor de Deus. É o seguinte, eu ouço você falar dos alimentos insetos, ouço você falar na mídia, e a tua preocupação é dinamizar o transporte coletivo da cidade do Rio de Janeiro, que está um caos. Uma pergunta, a Sete Rio não está na contramão dos objetivos, não? Exemplo, a Avenida Atlântica, a Onda Verde, Praça 15 Tijuca, Onda Negra, sinais tudo mal sincronizados. Quer dizer, não tem uma coisa incoerente em relação ao que se quer fazer dentro da cidade do Rio de Janeiro, dentro do estado do Rio de Janeiro? Olha só, não tem dúvida nenhuma que a gente tem muito a avançar na melhor semaforização e no controle tecnológico dos nossos sinais. Isso é uma carência que a cidade do Rio de Janeiro tem. Ela está investindo, hoje agora estou no estado, mas já tive no município, já sofri muito com esse assunto. O município do Rio, ele está buscando fazer esse investimento. Hoje você tem plataforma tecnológica de semaforização muito mais moderna do que a que nós estamos utilizando. O centro de operações da prefeitura está implantado para fazer essa questão. Aquela que nós estamos batendo sempre no limite da velocidade do investimento. Acho que o município do Rio de Janeiro poderia, sim, priorizar um pouco mais o investimento na tecnologia, na semaforização, que é um dos gargalos que nós temos. Isso é um fato, isso é uma realidade. Por favor, colocação última. Pastore. Bom, boa tarde, secretário Antônio Pastore. Uma pergunta bem rápida. Nós sabemos do problema do governo federal. O ministro do Transporte, Antônio Carlos, anunciou que vai cortar 31% do orçamento. Nós vamos ser afetados por isso. E eu lembro que em 2007 o governo federal aprovou a lei das parcerias público-privadas e está pensando agora, em implementar. E isso deu certo em São Paulo. E é a melhor forma do Estado do Rio ficar um pouco mais à vontade, menos dependente do governo federal, se ele implantar uma lei de parceria público-privada. Eu pergunto para o senhor, o governo já pensou nisso? Está agindo alguma coisa nesse sentido? Tá sim. O governador Pezão criou um grupo de estudo para planejar essa legislação. Essa legislação está praticamente pronta para ser enviada para a Assembleia Legislativa. Acho que isso vai acontecer nos próximos 45 dias, no mínimo, no máximo, quer dizer. E eu quero dizer para vocês que eu concordo absolutamente com vocês. Hoje, no Brasil de hoje, com a falta de capacidade de investimento no setor público, se nós não formos eficientes nesses mecanismos de parceria público-privadas, nós não vamos conseguir alavancar investimento em infraestrutura. Então, só para dar um resumo rápido, já que você puxou o assunto, quais são os 3 gols que nós estamos trabalhando aqui no Rio com o governo federal? Pensando aqui agora na nossa malha rodoviária, tá certo?
Na malha ferroviária, a grande PPP nossa vai ser a EF-118. Essa é a nossa grande concessão ferroviária que nós estamos trabalhando muito. Mas o governo federal está avançando com as concessões das ferrovias, das rodovias. Então, o que nós estamos pensando em termos de Rio de Janeiro para atrair investimentos? Primeiro, nós temos uma oportunidade gigantesca, e o governo federal também, e ontem o ministro Nelson Barbosa, eu já tive 2 vezes com ele conversando sobre isso, que é utilizar as concessões existentes para investimentos nas rodovias federais concessionadas, que têm gargalos importantes. Então, nós temos 2 pleitos principais, temos 3 pleitos, 1 está em andamento e 2 que nós temos que avançar com muita rapidez. Rodovia Presidente Dutra. Nós solicitamos ao governo federal um conjunto de investimentos na Baixada Fluminense, alargamento de via, construção de segunda via, acessos a municípios, pontes, viadutos, passarelas. O nosso pleito fundamental principal, a construção da nova descida da Serra das Araras. A descida da Serra das Araras está inviável, inviabiliza o Vale do Paraíba. Então, a construção da nova descida da Serra das Araras, a construção da 3ª faixa de rolamento no Médio Paraíba e os novos acessos aos municípios do Médio Paraíba. Esse é um pacote de investimento aí da ordem dos 2 bilhões e 800 milhões de reais, que basta uma canetada do governo federal. Os projetos executivos estão prontos, foram feitos pelo concessionário CCR e Dutra, foram aprovados pela ANTT e basta uma autorização do governo federal para ou o governo federal aporta os recursos e as obras são feitas pelo concessionário, ou o governo federal autoriza uma prorrogação desses contratos de concessão no valor dos investimentos adicionais feitos. Isso significa 3 bilhões de reais na nossa economia sem 1 centavo de dinheiro público, que movimenta, gera emprego e desgargala a Dutra, que é um problema grave para o desenvolvimento do nosso estado e da Baixada Fluminense. Do outro lado, na BR-101 Norte, nós temos 2 pleitos. Na concessão que foi feita, não foi prevista uma pista dupla no contorno que está sendo construído em Campos, e não está prevista a pista dupla de Campos até a fronteira do Espírito Santo, que é um absurdo dos absurdos. E da fronteira do Espírito Santo para frente é a pista dupla. Então você vai sair do Espírito Santo em pista dupla, entra no estado do Rio de Janeiro em pista simples, roda Campos em pista simples e vira pista dupla de novo. É maluco. É inimaginável isso. Então, esse investimento da duplicação do contorno de Campos e a ida até o Espírito Santo também é uma decisão que pode ser tomada de maneira muito rápida. E ainda na BR-101 Norte, nós vamos inaugurar agora a estrada do contorno. Vamos tirar um gargalo importante. Mas o grande gargalo agora vai passar a ser a Manilha e a entrada de Itaboraí. Então nós propusemos ao governo federal um bypass, uma nova via que encaixa ali antes de Manilha, cruza por dentro, sai lá quase perto da entrada, depois ali de Itaboraí, quase na entrada da Rio Friburgo, lá em Rio Bonito, tá certo? Então esses investimentos também estão prontos para ser autorizados. Assim como foram os da nova subida da Serra de Petrópolis. Esse está em andamento na BR-040. Então aí a gente tem a possibilidade de ter 3 bilhões e meio de investimento no estado do Rio, sem necessidade, com o concessionário pronto para fazer o investimento, e a gente tem melhorias importantes rodoviárias, tá certo? E obviamente que temos a possibilidade de colocação de outras rodovias no Programa Nacional de Concessões. Uma das prioridades nossas que nós solicitamos a inclusão é a BR-101 Sul, que é a rodovia Rio Santos, que com a construção do arco metropolitano, essa rodovia está inviabilizada, principalmente nos fins de semana, naqueles túneis de Mangaratiba, ninguém consegue passar naqueles túneis. A população, inteligentemente da Baixada Fluminense, descobriu que é muito mais gostoso, prático e rápido ir à praia em Muriqui do que ir na Barra da Tijuca. Eles querem ir para Muriqui e agora não conseguem passar nos túneis, tá certo? Então essa é uma possibilidade de privatização que a gente poderia ter rápida também para investimentos no Rio. E a nossa maior de todas, que seria o maior investimento, que é a EF-118, que é essa que a gente quer fazer muito. Ok, Sam. Bom, olha só, nós temos, devido ao horário aí do secretário, nós vamos encerrar esse evento. Em nome da nossa diretoria, secretário, a gente queria agradecer. Eu queria chamar a diretoria aqui para prestar homenagem ao secretário, tá bom? Nós estamos oferecendo uma placa ao senhor aqui com os seguintes dizeres: a ENFER, nesta data em que comemoramos 161 anos de ferrovia no Brasil e o Dia do Ferroviário, a Associação de Engenheiros Ferroviários da ENFER sente-se honrada em receber a visita do secretário de Estado de Transporte do Rio de Janeiro, Carlos Roberto Osório. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2015. Presidente, passa a mão aí.
Muito obrigado, presidente. Muito obrigado pela um diploma dessa, que é praxe da nossa casa aqui, né? Essa associação. Obrigado, gente. Nós queríamos oferecer um livro de minha autoria aqui da história da ferrovia do Rio de Janeiro. E a Sandra Lopes também queria oferecer um livro que foi tema da Academia Ferroviária de Letras, que foi tema dessa comemoração. Nós queremos agradecer ao senhor e nos sentimos honrados pela sua presença. Muito obrigado. E desculpe o mau jeito das perguntas, mas são temas que são polêmicos. Quando o tema é bom, tá bom. tem discussão. Ok, muito obrigado. Obrigado, gente. Boa tarde.